Lucas capítulo 2, versículos 8 ao 18, e hoje o tema da mensagem é de volta para o passado. De volta para o passado. Lucas 2, 8 ao 18. Diz o seguinte: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra inspirada, pelos autores movidos que escreveram, por esse relato da primeira noite em que a história foi dividida entre antes e depois, quando Deus, o Filho, se fez carne, onde nós comemoramos o seu dia natalício, seu Natal, seu nascimento. Que nós possamos entender, Deus, de fato, como ele deve ser comemorado, voltando para aquele primeiro Natal, Senhor. Que nós possamos entender e possamos ter o mesmo sentimento que os pastores, que os anjos tiveram naquele grande dia, Senhor. Que o Senhor aplique esta palavra aos corações e que tudo aquilo que eu falar esta manhã, Senhor, seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Os anabatistas, no século XVI, e os movimentos anteriores, eles, para entender como a igreja deveria funcionar, como a igreja deveria existir como igreja, eles não voltaram os pais apostólicos, embora tivessem respeito. Não voltaram ao século IV, V, Agostinho, a Crisóstomo e a tantos outros. Eles procuraram voltar ao Novo Testamento, ao livro de Atos, às cartas, aos evangelhos, para entender como a igreja deveria funcionar. E para a gente entender como o Natal deve funcionar, nós não devemos voltar à nossa experiência de Natal. Aquilo que aprendemos ou que achamos que é o Natal, aquilo que a mídia vende o que é o Natal. Devemos voltar aonde? Ao primeiro Natal. E todo ano, e eu vou pregar esse texto, possivelmente, a menos que eu mude para outro texto natalício, todo ano esse texto é pregado. Porque nós esquecemos o como deve se comemorar o Natal. Eu não vou entrar aqui em debates de quando Jesus nasceu, como é que eles poderiam estar pastoreando à noite em dezembro, se era frio, né? Eu não vou entrar em detalhes do texto que são insignificantes, mas o fato é que o Natal aqui foi comemorado. Esse dia histórico foi comemorado. Esse dia maravilhoso foi comemorado. Então voltemos ao passado para entender o Natal na sua mais pura comemoração. O fato é que as datas, e temos poucas datas como batistas, realmente. Os batistas, eles têm uma preferência ao Natal, né? E a gente ama o Natal. Nós temos poucas datas chamadas litúrgicas. Os batistas não são um povo litúrgico,
né? Os batistas celebram a Páscoa até de maneira tímida, pois entendem que a Páscoa é cumprida em Jesus, não um dia necessariamente. Nós entendemos que existe um dia para a ressurreição de Cristo, mas a gente também comemora esse dia todos os domingos, porque todos os domingos nos reunimos, o dia do Senhor. Então não somos um povo litúrgico, mas temos um grande dia litúrgico, um dia em que os batistas de fato se reúnem, se preparam, ou faziam isso pelo menos, né, no passado não tão distante, um dia de celebração, a cereja do bolo do ano. E esse dia era o Natal. E a gente tem que voltar a entender por que nós dávamos tanta importância ao Natal. E o texto aqui nos apresenta 3 aspectos da comemoração do Natal. O Natal é, primeiro, um momento de Cristo. Segundo, o Natal é um momento de festa. E terceiro, o Natal é um momento de missão. O Natal é um momento de Cristo. Se você observar aqui os versículos 9 e 11, vai ver a centralidade do Natal. Então, um momento de Cristo. Para que o Natal? O Natal é para a família? Não. O meu aniversário é para a sua família? O aniversário da Diana é para a minha família? Não estou dizendo que você tem que bater na sua família no Natal, não é isso? Nem para você não possa estar junto, não é isso? Mas é para a família, não. O Natal é para a paz? Não. Não a paz que o mundo diz que é. O Natal é para gentileza? Não. Aí o Natal gera gentileza, vamos ter gente no Natal. E um dia antes, um dia depois? Não. O que eu quero dizer com isso? O Natal é para Cristo. Cristo era o assunto do Natal dos anjos. É do versículo 9 ao 11. Vai dizer o seguinte: eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago as novas de grande alegria, que será para todo o povo. Olha o assunto do Natal: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o assunto do Natal é Jesus. O assunto central do Natal é Jesus. Sabe o que acontecia nas igrejas batistas há não tão pouco tempo atrás? Vai ser um choque para os irmãos. E é interessante isso, o que acontecia. Os batistas preparavam uma semana, às vezes um mês, todo especial para o Natal. E o que os batistas, esse povo distante que a gente não conhece, eles faziam nessa semana? O que acontece no Natal? Todo mundo se reúne. Sabe o que os batistas faziam? Eles pegavam seus familiares e traziam para onde? Sabe o que acontece hoje? Os familiares pegam os batistas e levam para onde? Ué, o Natal é para quem? Então eu quero que a gente volte ao primeiro Natal, entendendo que temos uma tradição tão rica de celebração do Natal. Havia corais, havia jograis, havia toda uma comemoração exclusiva para o Natal. Mas por que, pastor, por que você não faz? Porque não há interesse em fazê-lo. Então, nesse momento de reflexão, entendamos: o primeiro Natal foi um momento só para Cristo. A menos que você faça aniversário dia 25 de dezembro, aí você tem um concorrente de peso, né, que é Jesus, né? Nós temos tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos momentos. Tem 365 dias no ano. Sendo que raríssimas vezes as programações, o aniversário de Jesus cai no domingo. E as programações são no domingo. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha o primeiro Natal, o assunto dos anjos, desculpa, não era novo ano, uma nova vida, não era que vamos ter paz no coração, como é que está todo mundo, não era. O assunto dos anjos era que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Se você pegar ali o calendário litúrgico da CBB, que tem um monte de data que a gente nem lembra que existe, porque também tem dia do Batista canhoto, tem dia do Batista isso, dia do Batista aquilo, coisas que sinceramente, né? Mas ali há o Natal. Se você pegar há uns anos atrás, 15 anos atrás, quando eu me tornei batista já estava enfraquecido, mas 15, 20, quem aqui era pequeno numa igreja batista? Acho que só a Leia. Dezembro era um mês que os crentes estavam extremamente ocupados, com motivo. As comemorações do Natal do Senhor. Conhece o islamismo?
Alguém tira um muçulmano do Ramadã? Por que todo mundo tira o cristão do Natal? A gente tem que pensar nisso, porque de volta para o passado, os anjos tinham muita coisa importante para fazer, eles pararam tudo e vamos comemorar o Natal. Cristo era o assunto do Natal. E qual era a missão de Cristo? Aqui fala: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Que data maravilhosa! O mundo passa o ano inteiro tapando os ouvidos, mas no Natal, ainda, por enquanto, pelo menos, por educação, eles têm que ouvir de Jesus. Por quê? Porque é o aniversário dele. Eles fingem que comemoram. Então a gente tem nesse período um momento que eles são obrigados a ouvir de Jesus. E o que nós fazemos? Nós os afastamos do local que eles ouviriam de Jesus. Porque aqui hoje fala, vos nasceu o Salvador. Nesse momento, no Natal, é que a gente fala sobre a missão de Cristo. Cristo é o Salvador. Por quê? Porque nós caímos em pecado, porque nós quebramos a lei de Deus. Cristo veio para morrer, para salvar, para pagar o preço que nos era devido. Ele recebe sobre ele a ira de Deus. Essa é a mensagem do Natal também. Ele é o Salvador, só é o Salvador porque tem gente o quê? Perdida. Então Cristo sendo o Salvador, ele também é Cristo, que é o Senhor. Aqui a ideia de Cristo é o Messias, ele é rei. O Natal evoca a ideia do rei. Cristo é uma tradução, uma transliteração da palavra grega Christos, que é uma tradução da palavra hebraica Messias, que é ungido. Aquele que tem o direito de governar, aquele que sentou-se no trono de Davi. O Natal é uma celebração, um anúncio que existe um rei que tem o direito de governar. E que rei é esse? Jesus. O Natal é o anúncio de Deus seguinte, estou enviando o rei. Qual é a primeira pregação de Jesus? É chegado o reino de Deus. Ele é Jesus Cristo, Jesus ungido, Jesus que é rei, que é o descendente de Davi, que tem o direito de governar. O Natal é um anúncio da igreja dizendo o seguinte, olha, Deus tem o direito de governar a sua vida e a minha vida. Isso é interessante porque nós não lembramos desse aspecto no Natal, que Cristo é governante. A gente vê um menino fofinho na manjedoura, que bonitinho, só que ele é o governante. Ele veio para quê? Para reinar. Então, ele lembra a missão de Cristo, a missão de Jesus, ser Salvador e ser Rei, mas também lembra a pessoa de Cristo. Fala que ele é o Salvador. Aqui tem dois adjetivos, ele é o Salvador, ele é Cristo. Mas o Salvador e o Cristo é uma pessoa comum? O que diz o verso 11? Ele é o Senhor. E aqui é algo interessante. No texto grego, a expressão que aparece é Kyrios. Se você pegar as vezes que o Novo Testamento vai citar a expressão Jeová, o tetragrama YHWH, daí vem Jeová, Jeová, ele usa o termo grego Kyrios. Quando o Novo Testamento usa Senhor para Jesus, ele está identificando Jesus com Jeová, com o tetragrama YHWH, com um Deus. Então aqui está afirmando que esse menino que nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, ele é Deus. O Natal é uma lembrança de Deus ao mundo, que Deus veio ao mundo. Por isso, olha aqui a estratégia de Satanás no Natal. O Natal é uma mensagem tão poderosa que deixou o inferno em desespero. É pegar aqueles que anunciam o Natal e afastarem eles do local de anúncio. Mas eu posso anunciar. Sim, mas a menos que você tenha sido comissionado por Deus para a pregação do Evangelho, como se faz um pastor, e a menos que você, na sua casa, tenha a presença coletiva da Igreja do Senhor reunida, não é a mesma coisa. Satanás tira a igreja e faz com que a igreja se amolde à comemoração mundana. E nós desejamos paz, felicidade, amor. Nada de errado desejar isso. O que deveríamos fazer? Cristo veio, Cristo é Rei. Submeta-se a Cristo. Não finja comemorar um Natal sem um aniversariante. Deveria ser a nossa pregação. Deveria ser a nossa pregação. Porque anunciamos a pessoa de Cristo. O momento do Natal é
um momento de Cristo. Não podemos, ou não comemoramos o Natal, e não é pecado não comemorar o Natal, a Bíblia não ordena a comemoração do Natal, mas se é para comemorar o Natal, comemoremos de maneira decente, com Cristo no centro, senão se torna realmente uma festa pagã. Então o Natal, ele é um momento de Cristo, um momento onde Cristo é o assunto, e também é um momento de Cristo, porque é um momento de apontar a Cristo. Olha o verso 12, o que é que os anjos falaram para os pastores, no verso 12, e isso vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos deitado numa manjedoura. Que é interessante, Natal, os anjos estão apontando para quem? Para Jesus. Agora, eles podiam crer em Jesus ali mesmo. O que é que os anjos falaram? Vocês têm que sair do lugar que vocês estão, vocês têm que ir até outro local, porque vocês vão ver ele lá. Dá um trabalhinho. Então você tem que apontar o Natal, no momento que a gente aponta para Jesus na Bíblia, os anjos apontam para Cristo, os apóstolos apontam para Cristo. Infelizmente o romanismo, o papismo, faz com que os santos apontem para eles mesmos. Os anjos apontem para eles mesmos. Só que os anjos aqui estão apontando para Cristo. A nossa missão, eu falei isso mais à frente, mas sendo o Natal de Cristo é apontar para Cristo. Apontar para cada significado do Natal é apontar para Cristo. É mostrar Cristo. O Natal é uma festa que o cristianismo, a primeira menção, talvez século II de comemoração nesse dia, né? Que o cristianismo aponta para aquilo que é de mais extraordinário na história, o nascimento de Jesus. E nós transformamos o Natal, quer ver? Tem crente que comemora mais o fato da Terra dar uma volta em torno do Sol que o Natal. Ou não tem? Ou qual é a graça? A Terra deu uma volta em torno do Sol. Que legal. Marte também. Júpiter, Plutão demora, não deu ainda desde que foi descoberto. Daqui a uns 200 anos, Plutão vai ter um ano, né? Olha como a gente comemora coisas que, sinceramente, não apontam para nada mais do que o Natal. O Natal é o apontamento para Jesus. Jesus nasceu. Estava com a minha mãe no hospital, e a minha mãe falou para mim o seguinte: eu não tenho clima para comemorar o Natal. Falou para mim, falou logo para mim. Aí eu falei, mas o Natal não é sobre a senhora. O Natal é sobre Jesus. E eu falei, mesmo que a senhora viesse a faltar, eu ainda comemorei o Natal. Porque não é sobre a senhora, é sobre Jesus. Falei isso para ela, lá no regional. Ela é internada. Eu não tenho clima para comemorar o Natal. Claro, aconteceu uma tragédia na hora, você não vai ter psicológico. Ok. Só que clima, você foi salvo por Jesus, Jesus veio, ele salvou você, ele nasceu o Redentor, então qual é o clima que precisa? É para ele merece. Natal é apontamento para encontrar a Cristo. Só que Natal também é um momento que Cristo era prioridade das pessoas, versos 15 e 16. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Aqui é importante, algo muito importante. Os caras estavam fazendo o que aqui, os pastores? Estavam pastoreando, era o trabalho deles. Onde falou, você tem que... Eles podiam ver o menino outro dia, não podiam? Podiam terminar o plantão. Não é? Podiam fazer, ué. O que houve aqui? Eles apressadamente deixam lá o rebanho e tem que ir até Belém. Pô, nem para o anjo aparecer, para alguém que está em Belém, do lado do coisa, para não perder muito tempo. Não, eles têm que sair de noite. Mas foi 5 quilômetros. Anda 5 quilômetros antigamente, sem estrada tão boa para você ver. Né? Anda 10 quilômetros. Eles têm que sair apressadamente e foram até o menino. O que eles estão mostrando? Qual era a prioridade deles? Jesus. Eu tenho coisa importante para fazer, eu tenho que pastorear esses rebanhos. Só que o Redentor nasceu. Cristo, Senhor Deus, veio ao mundo. Opa! O que é o rebanho? O que é o meu trabalho? O que é a minha vida? O que é aquilo que eu faço? Então, eles foram apressadamente.
E não tinha uma plaquinha assim, Maria e José estão aqui, din, 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 din. Foram perguntando, a cidade não era tão grande, foram perguntando. Tem algum menino que nasceu aí numa estebraria, num local assim, cheio de animal? Tem que chegou uma mulher grávida aí, cadê? Foram perguntando. E eles acharam, porque eles tinham Cristo nesse primeiro Natal como prioridade. Cristo é prioridade. Pastor, mas eu vou viajar com a família. Então, você acha uma igreja local naquela região e celebre o Natal, a menos que naquela região não haja culto. Né? Tem algumas igrejas, tem N motivos que não há culto. A igreja de Laguna, por exemplo, não tem culto no período de carnaval, porque quem conhece Laguna sabe, não dá, é intransitável na região que a igreja está. Tem as exceções a regras que são muito propícias do local que a igreja está. Ok, mas será que a gente não consegue separar um culto do ano para o Senhor celebrar que Ele nasceu? A gente consegue, acho que dá sim. Afinal, quando a nossa seleção amada joga, nós paramos tudo e vamos ver na Copa do Mundo. E ultimamente, nos últimos 21 anos, a gente ficou decepcionado, mas a gente separa. Então, eles tinham Jesus como prioridade. Prioridade mesmo. Em 2013, houve a Copa das Confederações. E tinha Brasil e Espanha na final, no Maracanã, às 7h. Mauro lembra? Tu estava no culto. Espero que tu estivesse no culto. Tu estava no culto. E qual foi o pedido de muita gente da igreja? 7h, o culto é 7h30. Pastor, vamos mudar Não. Qual é a prioridade? É o Senhor. Foi 3-0 o Brasil. Ganhou, legal, parabéns. Depois levou 7-1 da Alemanha no ano seguinte. Mas por que eu falei isso? Para ver que o nosso centro de prioridade, né, é sempre equivocado. Estava conversando com um pastor mais experiente sobre pessoas que não são casadas oficialmente, e a igreja às vezes dá um jeitinho para botar elas como membro. Aí a gente conversando, mas acontece, às vezes tem essa situação, aquela situação. Aí ele fala um negócio que é importante. Por que sempre nós temos que ceder? Por que sempre a igreja tem que ceder? Até naquilo que compete a ela fazer. Por que nós temos que ceder para o mundo sempre? Por que nós temos que ceder a data que é nossa? Por que nós temos que ceder essa data que é nossa? Nós devemos ser os anunciadores dessa data. Porque Cristo é a nossa prioridade, não do mundo. O mundo vive como se Cristo não existisse. Eles não têm o direito de determinar a agenda do Natal. Não é deles. Não os pertence. Não é para eles. A menos que eles se arrependam e creiam no Senhor. Segundo a verdade do texto aqui. A pessoa, hoje é pregação de Natal, o pastor tá leve. Eu estou leve, está tranquilo. Né? Segundo, Natal é um momento de festa. Primeiro, festa no céu, verso 13. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, dizendo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Aqui é fundamental. Pastor, se a Bíblia não determina a comemoração do Natal, se a Bíblia não diz a data que Jesus nasceu, por que nós comemoramos o Natal? Porque o céu comemorou o Natal. Sim, os anjos pararam e comemoraram. Há 2 momentos na Bíblia que há festa no céu. Só fala que só há um, há 2. Quando um pecador se arrepende e quando Jesus nasceu. Houve festa, houve cânticos, né? Houve cânticos, por quê? Porque Deus veio ao mundo, o céu se alegrou com o Natal. E aqui diz que era uma multidão dos exércitos celestiais louvando, agradecendo o fato que Deus se fez homem. Imagina a expectativa dos anjos. A Bíblia fala que eles anelam coisas sobre a salvação, que eles gostam de olhar a salvação. A ideia do texto grego ali é que eles se colocam de bruços para ver. Imagina a alegria dos anjos, aquela coisa maravilhosa, porque nós conhecemos Deus como o Deus que nos criou e o Redentor que veio ao mundo. Os anjos conhecem a Deus de uma maneira que nós não conhecemos. E eles observam o Deus Criador indo ao mundo. É o evento mais importante do universo. E os anjos fazem o quê? Cantam. Uma multidão
dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas. Não eram batistas, porque falaram glória a Deus, né? Glória a Deus nas alturas. O Natal é o momento que houve festa no céu. Aí vem o humano pecador e fala, né? Esse Natal está xoxo, eu não estou no clima. Os anjos olham, meu Deus do céu, a pessoa não está no clima. Só que essa festa chegou à terra. O verso 14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Algumas traduções vão colocar, e boa vontade aos homens que ele quer bem. Algumas traduções colocam assim, como se houvesse homens que Deus quer mal, né? Só que a expressão boa vontade para com os homens, conforme está na CF e na King James, está em 1700 manuscritos. Boa vontade aos homens que ele quer bem está em 7. Então 1700 tem como está na nossa Bíblia, 7 tem em outra Bíblia. Então, o que Deus está dizendo? Olha, por que é glória a Deus nas alturas? Porque ele tem boa vontade para com quem? Com os homens. O Natal é Deus dizendo que tem boa vontade para comigo e com você. E Deus tem mesmo, né? Quantas vezes desobedecemos o Senhor? Quebramos a sua lei. E o Senhor foi misericordioso. E o Senhor foi bondoso. Quantas orações atendidas? Orações que nós não merecemos. E o Senhor nos abençoou. O que Deus tem comigo e com você? Boa vontade. Agora, o Natal é Deus dizendo que tem boa vontade com quem? Com todos os homens. E aqui fala, paz na terra. Com a festa na terra, veio a paz na terra, mas a verdadeira paz. Vamos abrir em Romanos 5:1. O Natal é uma expressão de verdadeira paz. Pastor, mas você falou que não é paz. Mas quando eu falo não é paz, não é a paz. O que é a paz que o mundo fala? Uma vida sem problemas. Uma vida sem dificuldades. Paz não é ausência de guerra, é a presença de Deus. Paz não é ausência de guerra. Quando eu te desejo paz, o mundo deseja paz, para que você, tudo vá bem. É a teologia da prosperidade, né? Que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. A teologia da prosperidade é isso. Paz bíblica é outra coisa. Verso 1 de Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. O que é isso? Eu estou em inimizade com Deus, eu quebrei a lei de Deus, Deus não pode me salvar, porque eu quebrei a lei dele, Cristo veio e morre em meu lugar. Agora eu posso ter paz com quem? Eu fui reconciliado. Verso 10 de Romanos 5, diz o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, o que éramos de Deus? Inimigos de Deus. O Natal é uma boa vontade do soberano, dizendo ao exército michuruca sem condições de vencer: eu estou lhe dando a paz. Você não precisa ser meu inimigo. Eu já estou estendendo a mão a você. O Natal é Deus estendendo a mão aos homens, Deus agindo de boa vontade. Eu sempre brinco, se eu fosse Deus, não tinha nem chego no dilúvio. Tinha acabado antes. Mas eu não sou Deus, e graças a Deus por isso. Porque eu não tenho um coração bondoso e misericordioso dele. Natal é boa vontade para com os homens. Aqui é boa vontade, não é aquela de ajudar a atravessar a rua. É a boa vontade de Deus em salvar o homem inimigo de Deus. O pecador que precisa ser reconciliado com Deus. Isso é o Natal. E a gente transforma o Natal num monte de gnomo cantando. Infantilizado. Até a história do Papai Noel a gente deturpou, né? São Nicolau, que saía e distribuía presentes para expressar o amor de Deus, dando presentes a quem não poderia comprar. Ele pegava as crianças carentes. Na Europa medieval, o que tinha era gente carente, né? A Europa rica é uma coisa agora, graças ao protestantismo, o negócio lá, porque antigamente era uma coisa terrível, a miséria. E ele ia lá e distribuía presentes na noite de Natal, para que as crianças lembrassem do grande presente que é Jesus. O que a gente fez? A gente tirou Jesus e botou uma deturpação de São Nicolau. Até isso a gente conseguiu fazer. O ser humano, tudo que toca é uma maravilha. Só que um momento de festa. Agora, não é somente um momento de festa, é um momento de missão. O verso 17 e 18
Agora, para que você cumpra essa missão, você tem que vê-lo. O verso 17. E vendo-o, eles acharam o menino, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Mas a Bíblia fala que bendito é aquele que não viu e creu. Então, o que quer dizer vendo-o? Obviamente, é que eles viram Jesus fisicamente. Só que lá no Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, diz o seguinte: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Aquele que vê o Filho é igual a crer nele. Então, para que você possa cumprir sua missão no Natal, você tem que ter uma coisa: ser crente. Você tem que ver Jesus, ter uma experiência com Jesus. Como é que você vai anunciar o Salvador se você não tem Ele como Salvador? O Salvador dos outros? Como diz John Wesley, não é a questão que Ele é o Salvador dos pecadores, a questão que Ele é o seu Salvador. Não é que Ele morreu pelos pecados do mundo, Ele morreu pelos seus pecados. Experiência de conversão. Por isso que os batistas são inimigos históricos do cristianismo que faz Deus ter netos. Porque muita gente está nas igrejas e não teve uma experiência com o Senhor. Até nas igrejas batistas. Isso existe. Mas aqui, eles tiveram que ter a experiência deles com Jesus. Eu sei que Jesus veio. Eu sei que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Aí você pergunta: você já teve uma experiência com o Senhor Jesus? O que é isso? Se a pessoa não sabe se teve, é porque não teve. Não teve. Quem aqui já levou uma picada de abelha? Se alguém falar: sabe, eu não sei se eu já fui picado por abelha, o que você vai falar? Você nunca foi picado por abelha. Porque quando você é picado por abelha, você não esquece. Alguém fala: eu não sei se eu tive uma experiência com o Senhor. Então, desculpa, Jesus é maior que uma abelha. Para que você possa comemorar o Natal e você possa fazer a missão dele no Natal, você tem que primeiramente ter uma experiência com ele. Você tem que ver ele. Claro, aqueles olharam para a manjedoura, hoje nós olhamos para a cruz, para a obra dele, de salvação. Então o Natal é um momento de missão. Agora, para a missão, você tem que estar disposto, não tem jeito. Verso 16 e verso 17 vai dizer o seguinte: e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Algumas coisas aqui. Às vezes Deus parece que dá o caminho mais difícil. Maria achou o local rápido. Por que Jesus não podia ter nascido alguns meses antes? Para que fazer essa viagem até Belém? De Nazaré até Belém? Deve dar o quê? Umas 2h30 de carro? 3? Viaja assim com uma mulher grávida num cavalinho. É horrível, né? Imagina. Imagina, eu quero que você vá grávida de cavalo daqui até Calheiros. Está louco? Agora, imagina. De carro dá umas 2h30 de Belém até Nazaré, mais ou menos, talvez um pouquinho mais. Israel é desse tamanho, né? Não é uma coisa. Só que para a gente hoje é fácil. E Deus faz com que eles tenham um filho, uma cidade lotada, época de recenseamento, tudo mais difícil. E Deus pega testemunhas que estavam ocupadas. Eles têm que estar dispostos. É interessante, eles foram o quê? Apressadamente. Sabe o que é interessante? Se a gente está aqui conversando, aqui acabou o culto, estamos ali conversando. Aí o avião caiu ali, A gente vai apressadamente para ver, não vai? Vai, você não vai ver de longe, né? Porque é importante uma coisa, mas para as coisas de Deus a gente faz apressadamente? Quando aqui não é que a pressa inimiga a perfeição, aqui é apressadamente, isto é, eu quero ver logo. Eles estavam dispostos. E o que eles fizeram? Eles estavam trabalhando, saíram do trabalho, foram ver Jesus e viram Jesus, fizeram o quê? Voltaram para o trabalho? O que diz o texto? E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Ora, era de noite, divulgaram para quem?
foram contando, batendo nas portas, falando. E só depois, no verso 20, o que diz? Aí eles voltaram. Mas voltaram glorificando, louvando a Deus. Eles não viram o menino, hoje já vimos que legal, agora vamos embora, vamos trabalhar. Tem que trabalhar. O que eles fizeram? Viram Jesus e foram divulgar Jesus. E eles estavam trabalhando, era noite, mas não deram desculpas, não perderam tempo. Sempre quando eu chamo alguém, a pessoa está ocupada. Moisés estava ocupado, Davi estava ocupado, Gideão estava ocupado e mal-humorado. Se é tu mesmo, então me dá um sinal aqui. Estava lá no lagar de trigo, pisando lá, lagar de vinho, né, pisando os trigos. Então, difícil. E Deus fala, Deus é contigo, varão valoroso, nunca varão desocupado. Pastor, mas eu tenho a minha vida, eu tenho minhas coisas. O pastor talvez é mais fácil, porque o pastor não trabalha, né? Eu adoro quando falam isso. Quando eu iniciei o ministério pastoral, eu trabalhava no supermercado, fazia seminário e pastoreava. Estudava grego ao meio-dia e 6 da manhã. Estava na EBD, no culto semanal, estava no culto de domingo. Então, eu sei que é só desculpa. Só desculpa. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto não dermos prioridade a Jesus, Jesus vai ser só um apêndice da nossa vida. E Natal vai ser só uma datinha legal. Uma data legal. Só isso. A gente tem que aprender com esses homens. Homens ocupados. Homens que tinham coisa para fazer, mas foram apressadamente para ver Jesus. E quando viram Jesus, falaram o quê? Falaram de Jesus. A gente viu o Senhor. A gente viu o Salvador. A gente viu aquele que vai nos salvar de nossos pecados. O Natal é uma época de missão da igreja. Eu tenho muitas críticas ao catolicismo romano. Muitas. Mas tem uma coisa que às vezes talvez nos superem. No Natal tem uma missa chamada Missa do Galo. Aqui é de madrugada, né? Só que lá não é. Só que já viram a quantidade de pessoas no Natal para escutar o mesmo sermão uns 500 anos? Na Basílica, lá na Praça de São Pedro. Quantidade de pessoa. E a maioria delas não teve experiência com Jesus. E a gente não se dispõe. Que a gente possa viver realmente disposto para a missão. Porque o Natal é uma data de Cristo. Que a gente possa olhar para o passado e de volta, olhando para o passado, e agora voltar para o futuro, o nosso presente, né? E viver o Natal da maneira correta. Que a gente possa fazer isso. Por quê? Porque há 2000 anos atrás, 2023, há um erro no calendário, nasceu no ano 4 a.C., 2027 anos atrás, não vamos mudar o calendário por isso também, né? Na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E a questão é, isso é importante para você ou não? Amém. Se eu esperasse outra resposta, eu ia botar toda disciplina. Amém. É importante. Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino.
Irmãos, nós celebramos Natal com Jesus, mas lembre-se disso, não é um menino que nasce nos corações, essa bobagem. É o Deus que se fez homem e veio aqui. E é isso que nós celebramos hoje, que hoje à noite com suas famílias, já que o nosso culto é matutino, e a última vez que eu lembro no ano, perdi a coisa, que hoje à noite, que hoje caiu no dia 24, bem no domingo, que vocês possam lembrar isso a seus familiares, dessa data e o que ela significa, e possam saber que o evento que mudou a história é aquilo que nós celebramos sempre, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa data, Pai, que nós venhamos, Deus, a te priorizar, Deus, porque se te priorizamos o ano inteiro, nessa data também vamos te priorizar, Senhor. Se nós não te priorizamos, Jesus, o ano inteiro, nessa data nós não vamos te priorizar. Que esse senso de prioridade esteja em nosso coração e que nós voltemos ao passado para aprender como o primeiro Natal foi celebrado, que nós venhamos a celebrar dessa maneira, de hoje até o dia que o Senhor voltar, o Senhor nos chamar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos vocês. Orando silenciosamente, a reunião está encerrada.